A gente vê fotos de guerra, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Os soldados, a gente vê nas fotos, eles iam praticamente limpos para a guerra. Eles tinham a farda, talvez uma mochila com uma pá pequenininha dentro da mochila, um cobertor, um saco de dormir, e um cantil na cintura e o rifle lá, o fuzil. Eles usavam aquele fuzil. Mas hoje, quando nós vemos a foto da guerra, mal dá para reconhecer que existe um ser humano debaixo de todo o equipamento que eles colocam no soldado hoje. Ele tem câmera para filmar onde ele anda, ele tem dispositivo de visão noturna, ele grava tudo que ele faz, o rifle dele tem mira a laser, ele tem colete à prova de bala, ele tem medicamentos para salvar a sua vida, caso ele leve um tiro. Ele já tem tudo dentro ali daquele equipamento todo que ele carrega. Ele está cada vez mais equipado para sobreviver, para conseguir sobreviver na guerra. Quando nós fomos salvos por Cristo, Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, e Deus nos deu também uma vida que não é uma vida natural. Nós não temos mais, quer dizer, temos aquela vida natural, né? Mas nós temos uma vida que veio de Deus, veio do alto. Uma vida dada por Deus, uma vida que hoje nós temos em Cristo, porque nós estamos em Cristo, escondidos nele, por assim dizer. É dele que nós temos todas essas coisas. Toda a capacidade dessa vida que nós temos vem dele. E João, ele vai falar na sua epístola dessa vida. E essa vida ele vai falar desde o princípio quando o Senhor Jesus começou a ensinar as coisas aqui, e depois a sua obra, depois a doutrina que os apóstolos nos trouxeram. E ele vai falar aqui no versículo 20, depois de falar dos anticristos que surgiriam, ele vai falar: e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, fala que nós temos a mente de Cristo também, e nós discernimos tudo. O homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Por quê? Porque um incrédulo, ele jamais consegue imaginar ou desvendar o mistério de um crente. Por que um crente age como ele age? Por que ele faz o que ele faz? Por que ele fala o que ele fala? O incrédulo não consegue entender enquanto ele não se converter. Mas o crente, ele discerne tudo. Nós podemos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 9. Ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Que Deus preparou para os que o amam. E aí ele vai falar que Deus revelou isso aos apóstolos através do Espírito, e aí ele fala da inspiração literal, palavra por palavra, das Escrituras. E mais à frente ele vai dizer que o homem natural, no versículo 14, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ele fala aqui de três coisas. Uma, ele fala do homem natural, que não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Ele fala do homem espiritual. E no capítulo 3, ele vai falar do homem carnal, que é um crente, mas que anda na carne. Então nós temos três situações. Um homem que não tem o Espírito, não entende absolutamente nada das coisas de Deus. Um homem que tem o Espírito e anda em comunhão com Deus, entende as coisas de Deus, discerne bem todas as coisas, porque ele tem uma nova vida agora também em si. E um homem que tem o Espírito Santo de Deus, porém não está em comunhão com Deus, ele então não vai conseguir ter discernimento completo. É como se o discernimento dele estivesse embotado pelos sentidos carnais. É como uma transmissão de rádio que você recebe nitidamente
e de repente entra algum aparelho lá, liga uma máquina de lavar roupa, liga o liquidificador, né, que é louco para fazer isso, liga o liquidificador na sua casa e de repente entra aquele chiado, aquela estática na música e fica muito difícil você compreender o que estão dizendo na estação de rádio. Porque entrou um ruído, que não é o ruído natural daquela estação e nem do aparelho de rádio, é um ruído externo. E assim é o ruído que a nossa carne produz na nossa vida e nos faz perder comunhão com Deus. Mas aqui no nosso capítulo de 1 João, capítulo 2, ele vai falar que nós já temos a unção do Santo. E por isso sabeis tudo. O que significa esse sabeis tudo? Tem a ver com os versículos anteriores que ele falou do anticristo. O anticristo, ele sempre vai negar para os judeus, ele vai negar que Jesus é o Messias. 2, para o cristão, ele vai negar a relação que tem Jesus com o Pai, o Senhor Jesus com o Pai, de pai e filho, mas filho no sentido de filho divino, o filho eterno de Deus. Então ele vai negar que Cristo é Deus. Então para o judeu, o anticristo vai negar que Cristo é o Messias, que Jesus é o Messias, e para o cristão ele vai negar que Jesus seja Deus, com o Pai, que é o versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, o crente ele tem agora discernimento para detectar imediatamente isso daí. O que essa pessoa está falando de Cristo? Ele é Deus? Ah, não, é que ele... Ah, então, esquece. Não tenho nada a ver com isso. E foge logo. E agora ele vai continuar falando dessa vida que nós temos, que no versículo 24 ele fala mais um pouco dessa questão do reconhecimento da divindade de Cristo, quando ele fala que se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Igualmente no Filho e no Pai, por causa da natureza divina que tem o Filho. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E aí ele vai falar por que está escrevendo isso, por causa daqueles que queriam enganá-los, né? E mais à frente, no versículo 27, tendes a unção, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então ele termina aqui essa sessão, vamos dizer, da sua carta, deixando muito claro que o crente ele está completamente equipado como um soldado das guerras modernas para detectar o inimigo, para enxergar o inimigo, para escutar o inimigo, para ter o inimigo no seu radar e para sobreviver aos combates que o inimigo vai fazer aqui na sua vida aqui. E aí ele termina no versículo 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E é maravilhoso nós vermos que sempre que o apóstolo fala dessa vida nova, é sempre importante nós entendermos que essa vida nova nós temos em Cristo. Portanto, não existe uma expectativa melhor e nem mais importante para o cristão do que a vinda do Senhor. E por isso ele encaixa aqui a vinda do Senhor. Esperar Ele. Quando Ele se manifestar, tenhamos confiança. Porque essa é a esperança do crente, essa é a certeza do crente. Nós vivemos aqui esperando o quê? Que vai mudar o governo, que vai melhorar a política, que o mundo vai ter paz e amor, vai ser todo mundo feliz. Não, nós esperamos o Senhor vir nos buscar. Enquanto estamos aqui, andarmos na novidade de vida que Ele nos deu. E aí ele vai no versículo 29, ele vai abrir praticamente o que vem no capítulo 3. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E ele vai dar mais detalhes agora desse novo nascimento que nós temos, dessa nova natureza, que inclusive não peca. Existem algumas traduções que lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, algumas traduções falam assim, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou não vive em pecado. Não é correta a tradução, eu creio que a tradução correta é essa que está na versão Almeida corrigida, revista e corrigida, que diz, aquele que é nascido de Deus não peca, porque é impossível pecar.
A nova natureza que nós temos de Deus, é impossível que ela peque. Nós pecamos quando a velha natureza em nós, que deveria estar sendo considerada morta, coloca suas asinhas de fora. E nós permitimos isso. O crente peca quando ele quer pecar. O crente não peca de raspão, ele não peca por acidente. O cristão, ele peca quando ele quer pecar. Ele abre a guarda e ele peca. Porque a vida que nós temos tudo que concerne a vida e a piedade. E lá uma outra passagem em Coríntios também fala que nós nunca somos tentados acima daquilo que nós poderíamos suportar. Então, quando nós nos suportamos, por que foi? Porque nós quisemos nos suportar. Ou porque nós criamos uma cultura até em nós mesmos de ser assim. Tipo, por exemplo, esse é o meu gênio. Né? Não, eu sou assim, eu estouro mesmo, eu falo o que vem na cabeça. É isso aí o que é? É a carne, é a carne. Eu falo o que vem na cabeça. Não posso falar o que vem na cabeça. Eu agora tenho uma vida nova. Eu devo andar como ele andou, eu devo falar como ele falou, então não posso falar o que vem na cabeça, né, simplesmente. E não posso usar isso como desculpa para que o meu velho homem se manifeste. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Um pouco mais nesse versículo 20, sobre a unção. Podemos ler um versículo em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós temos um crente, quando ele crê no Evangelho da sua salvação, ele recebe o Espírito Santo e é comunicado ao crente essas três coisas: o selo, o penhor e a unção, como nós estamos vendo no nosso capítulo 2 de 1 João. Então, essas três coisas são distintas. Crendo no Evangelho da nossa salvação, nós somos selados. Isso nos faz lembrar como uma carta, quando ela está pronta para ser enviada ao seu destino, ela é selada. A última coisa que se faz é selar. Então ali está uma garantia, né, de que ela será endereçada para o seu destino. Assim, quando nós cremos em Cristo, o crente, ele recebe o Espírito Santo e com ele esse selo. E o destino desse crente é o céu. Então ninguém vai poder desviar o destino desse crente. Ele vai para o céu. Então nós somos selados e endereçados já para o céu. E ninguém pode mudar isso. Depois nós temos o penhor. O penhor é a garantia de que nós estamos salvos. O penhor é aquilo que Deus nos dá para que, quando Ele vier, enviar seu Filho para então o arrebatamento da igreja, esse penhor está em nós. Nós como que devolveríamos a Deus aquilo que está em nós. Nós não vamos devolver no sentido de que vai sair de nós, porque nós somos selados com o Espírito Santo para sempre. Mesmo quando nós formos arrebatados, o Espírito Santo não sai de nós. Ele foi dado ao crente como esse penhor e é para sempre isso. O Espírito Santo habita em nós e nunca vai sair de nós. E depois nós temos a unção, que nos ensina todas as coisas. É uma coisa distinta também. Quando esse crente recebe o Espírito Santo, além do selo, do penhor, ele também recebe a unção, que sabe todas as coisas. Daí alguém pode pensar, mas então eu sei tudo, por que existe na palavra de Deus, por exemplo, mestres, aqueles que ensinam, se eu sei tudo? Não precisaria, mas não é nesse sentido.
ele está em nós, né, e nos dá essa capacidade de discernir tudo. Então, essa unção é a capacidade que o crente tem, que desde o primeiro momento que ele recebeu pela fé essa unção, ele sabe detectar as coisas, principalmente as coisas fundamentais do cristianismo. Como o irmão já citou, se alguém vem falar, não, Cristo não é Deus, por exemplo, o crente, embora às vezes ele não saiba nem responder, ele não sabe nem como responder àqueles que falam tal coisa para ele, ou perguntam coisas difíceis. Quantas vezes, irmãos, nós somos assim, surpreendidos com algumas perguntas que nós nunca nem pensamos, ou não sabemos, né? Não temos certeza, mas a unção está em nós, e ela nos faz detectar que, pelo menos aquilo que nós não devemos crer. Então, se alguém vem com uma ideia, né, de Cristo não é Deus, no todo sentido da palavra, nós não, pela unção, aquilo não bate dentro de nós, nós não conseguimos talvez explicar, mas nós sabemos que aquilo não é a verdade. Então, essas três coisas vêm para o crente, né, quando ele crê no evangelho da sua salvação, e ele recebe então esse Espírito Santo, né, como um selo, como um penhor, e com essa unção de dar ao crente e ele saber todas as coisas, embora ele não conscientemente, talvez ele nem saiba ainda, mas ele já tem a unção que aos poucos ele vai entendendo. Essa unção já está nele, está com tudo o que ele precisa, mas ele ainda conscientemente, né, nos seus pensamentos, na sua consciência, ele ainda não saiba discernir, ou melhor, esquadrinhar todas as coisas, mas ele já tem isso nele. E quando alguém fala uma palavra que realmente enaltece a Cristo, ele se regozija com aquilo. Uma palavra, um versículo que às vezes ele não leu, não entendeu, e passou um tempo, ele não compreendia aquilo, de repente um irmão falando, conversando, ou numa reunião, ou até particularmente, conversando, vem à tona aquele versículo, aquilo traz um gozo para ele, porque a unção está nele. Ele responde à verdade. Então essas três coisas são distintas, né, mas são muito preciosas para o crente, que por graça, né, ele recebe quando ele recebe o Espírito Santo, por crer no Evangelho da sua salvação. Uma coisa sobre o versículo 22, nós temos aqui o princípio, né, da apostasia, e logicamente hoje esse espírito já opera no mundo, né? Nós vemos em Tessalonicenses, capítulo 5, em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses também, mas nós vemos que o versículo 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Hoje nós temos esse espírito já manifestado do anticristo, mas nós não temos ele em pessoa aqui, o anticristo, que vai se manifestar. Então ele nega, primeiro, que o irmão até falou, eu vou repetir, aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esta é a apostasia judaica. O anticristo, esse homem da iniquidade que vai se manifestar na grande tribulação, ele nega que Jesus é o Cristo. Ele procura por todos os meios e sinais afastar o remanescente dos judeus que viverá naqueles dias, na grande tribulação. Isso é futuro. Ele vai negar que Jesus é o Cristo. Isso é referente aos judeus. E o final do versículo é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Vai negar também o fundamento do cristianismo. Isso aqui é uma
apostasia cristã, que também terá o seu lugar na grande tribulação. Não só os judeus estarão apostatados, afastados completamente da sua fé judaica, né, do seu próprio Messias, como eles negaram e crucificaram, e eles ainda vão também negar que Jesus é o Cristo. Aquele Jesus que eles negaram lá, ele vai negar completamente que ele é o Cristo. Vai ser uma coisa... Hoje, eu repito, existe o espírito disso, mesmo entre os judeus. Mas naqueles dias será o próprio anticristo em pessoa aqui, trabalhando com sinais, prodígios da mentira, para que seja afastado completamente o pensamento, o ensino são de que Jesus é o Cristo. Então essa é uma apostasia judaica. E negam também o Pai e o Filho, que isso é revelação do Novo Testamento. Isso é uma revelação cristã. Quer dizer, os cristãos também, naqueles dias, eles vão negar completamente o Pai e o Filho. Esse o Filho é o Filho eterno de Deus. Um com o Pai, e nós sabemos também do Espírito Santo, essa trindade, né, que é a verdade revelada no cristianismo. Isso será negado completamente. Mas não como é negado hoje, de uma forma assim mais... não tão incisiva como será naqueles dias. Hoje nega-se também o Filho de Deus, né? Mas é uma forma menos agressiva, né, do que será naqueles dias. Hoje essa negação ela está em todos os lugares, até religiões e tudo, filosoficamente muito negado isso, mas ainda há o pensamento e há a pregação, né? A verdade está aqui ainda. Quando o Espírito Santo sai daqui da terra, então essa verdade do cristianismo, do Pai revelado e do Filho e o Espírito Santo, isso será negado categoricamente e geralmente. Então, os poucos judeus que estarão pregando o Evangelho do Reino nesses dias futuros, né? Então, essa pregação, essa verdade estará de uma maneira muito pequena no mundo, mas o Senhor vai cumprir os seus propósitos também em acrescentar a isso muitos que serão salvos e entrarão no reino de Deus e no reino de Cristo, no milênio. Mas hoje ainda é uma coisa que está aí no mundo, mas ainda não é o que realmente há de se manifestar. Esse anticristo, esse homem da iniquidade, fomentando essa apostasia de uma forma como nunca antes foi fomentada. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É interessante nós entendermos que quando a palavra de Deus fala mandamentos, nós precisamos sempre enxergar o contexto. A lei tinha os mandamentos, a lei dada a Moisés. Os mandamentos que foram dados por Deus em cima de um monte fumegante com raios e trovões e todo aquele sonido de trombetas, de barulho terrível, que as pessoas não se arriscavam nem a chegar perto do monte onde Moisés tinha subido para receber a lei, os mandamentos dados por Deus para o homem no seu estado natural, na terra. Mas quando nós lemos os mandamentos do Senhor Jesus, nós temos que entender que o caráter é outro. Esses mandamentos que o Senhor Jesus deu, não foi de cima de um monte fumegante, com a terra tremendo e aterrorizando todos, não. E é esse o caráter também, porque João vai falar muito dos mandamentos do Senhor Jesus. Ele não está falando aqui da lei, ele não está falando dos preceitos legais, das cerimônias e tudo, não, ele está falando dos mandamentos que o Senhor Jesus deu.
E o Senhor Jesus deu mandamentos tanto no tempo em que ele esteve aqui na terra, como também por intermédio dos seus apóstolos. Por exemplo, Paulo, quando ele fala, recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, e aí ele descreve um mandamento que ele recebeu do Senhor, uma ordenança nesse caso, que era de celebração da ceia do Senhor. Então, quando nós vamos aqui em 1 João, é interessante nós vermos que o tom, ele é completamente diferente daquele tom do Antigo Testamento. Ele chama de filhinhos. Ele fala filhinhos, ele no versículo 28 ele fala, e agora filhinhos, permanecei nele. Permanecei nele. Ele vai começar o capítulo 3 dizendo assim, vede quão grande amor ou caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, nós o veremos. Assim como é, nós o veremos. Essa forma de se expressar mostra uma mudança radical na maneira como Deus trata com os que são seus, com aqueles que já lhe pertencem, como filhinhos, falando de amor. Na verdade, às vezes a gente não gosta muito dessa tradução bíblica do João Ferreira de Almeida, na versão corrigida, e nós às vezes até trocamos na hora de leitura, de ler, né? Vede quão grande, aí está escrito a caridade aqui, daí eu falo, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, etc. Mas na realidade é caridade mesmo, né? Que é o amor de Deus para com o homem é um amor caritativo, não sei se dá para falar assim, mas é o amor daquele que dá para quem não tem nada. Esse é o amor de Deus para conosco. Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Não era apenas um sentimento para conosco, o amor de Deus, a caridade de Deus. É um amor que deu o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho, para morrer por nós na cruz. Então esse é o amor realmente de Deus. E aí quando somos exortados a guardar os mandamentos do Senhor Jesus, aquele que me ama será amado por meu Pai, né? E o Senhor Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós estamos respondendo a esse amor. Correspondendo a esse amor. Não é uma obrigação, não é uma coisa, se você não fizer isso, você vai apanhar, você vai para o fogo eterno, você vai... Não. Nós estamos correspondendo a um amor que é tão grande que nós não merecíamos, e agora o que ele nos pede? Para cumprirmos a sua vontade, para andarmos do jeito que ele gosta que a gente ande. Isso aí é guardar os mandamentos do Senhor, que nós vamos ver mais aqui nessa primeira epístola de João. Porque ele, no versículo 2 do capítulo 3, ele fala que agora somos filhos de Deus. Por que agora somos filhos de Deus? Nós não éramos antes? Mas todo mundo é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Quantas vezes nós escutamos isso todos os dias? Né? Eu também sou filho de Deus. Será? Porque em João, no capítulo 1, fala assim que a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então existe uma distinção entre aqueles que são criaturas de Deus e aqueles que são filhos de Deus. Por isso que ele se dirige aos filhos aqui, aos crentes, aos que são de Cristo, como agora somos filhos de Deus. Agora, porque não éramos antes. O que éramos antes? Efésios 2. Andávamos segundo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Na nossa certidão de nascimento natural, estava escrito assim, Mário, pai e mãe, ira. Era essa a certidão de nascimento que eu tinha antes da minha conversão. Hoje está escrito Mário, filho de Deus. Todo aquele que crê, não é privilégio só meu, né? Estou dando exemplo. Mas todo aquele que crê tem na sua certidão de novo nascimento que ele é filho de Deus. Olha que grande caridade, né? Nos tem concedido ao Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é,
o veremos. Nós teremos a semelhança, não apenas semelhança moral, né, que nós temos na nova vida que nós temos agora, porque ela vem de Deus, mas nós seremos semelhantes a Ele, moral e fisicamente. Como assim? Nós teremos um corpo no céu, um corpo de carne e ossos, como o Senhor Jesus, nesse exato momento, está nos céus, num corpo de carne e ossos, porque Ele ressuscitou de forma tangível. É interessante que muitos cristãos não creem nisso, hein? É bom alertar, porque muitos cristãos acham que a ressurreição, Cristo simplesmente reapareceu para os discípulos numa forma espiritual, numa forma etérea, uma coisa assim meio transparente, translúcida. Não. Ele ressuscitou num corpo de carne e ossos. Ele fala, vede que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Ele fala para os discípulos. E essa é uma verdade também cardeal, fundamental do cristianismo. Sem Cristo, Deus e homem, e sem Cristo ressuscitado como um homem de carne e ossos na glória, não há cristianismo. Não é cristianismo. Então essa é a esperança que nós temos agora no versículo 3, e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. O que é isso? Aplicarmos à nossa vida prática aquilo que nós já temos em Cristo, nessa nova vida agora, nessa nova natureza que nós temos em Cristo.